noite e a paz do Senhor a todos vocês que estão no estúdio, a você, Tony França, ao Josimar Pereira e a todos os ouvintes que estão ouvindo o programa Expressão da Verdade. Que Deus possa estar abençoando vocês ricamente e em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou trazer para vocês os Salmos 67, que diz: o reino de Deus abrange toda a terra. Deus, tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Aleluia. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgará os povos com equidade e governará as nações sobre a terra. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. O nosso Deus nos abençoará, e toda a extremidade da terra o temerão e te louvarão, em nome de Jesus. Pai nosso que está no céu, santo e santificado é o teu nome. Venha a nós, Pai, o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa nossas ofensas, Pai, assim como nós perdoamos aquele que já nos ofendeu, mas que também já se arrependeu. E não nos deixe cair na tentação, mas livra-nos do mal, porque sabemos que teu é o reino, é o poder, honra e glória para todos sempre. Amém. Muito bem, estou em França. Hoje nosso tempo é muito curto. Eu não vou dar muito tempo ao tempo, porque a mensagem às vezes se espicha um pouco, né? Mas se você tem alguma coisa para comentar, já comenta logo, né? E depois nós voltamos com a palavra, né? Muito obrigado. Agradecer a Deus primeiramente e agradecer aos nossos ouvintes. Eu quero agradecer, eu não vou falar o nome por nome, porque é muitos, né? Mas a gente agradece de um por um. Mas eu queria, Tony França, falar aqui da Rosimar, do Zé Ferreira da Silva, lá em Soares, a Deusinha, seu esposo Sim. rival. Eu, como sempre, estou lembrando as pessoas que, na verdade, o programa Expressão da Verdade, ele visa apenas ensinar, exortar as pessoas ao conhecimento, a buscar e a viver, a participar do reino de Deus. Muitos ficam pregando o reino de Deus após a morte. Não, eu prego o reino de Deus aqui. Então Jesus disse: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Quer dizer, em abundância uma vida de paz, uma vida de saúde, de prosperidade. Não dá para entender uma pessoa ter vida em abundância se está faltando a alimentação aí na sua geladeira ou na sua panela, que muitas vezes nem geladeira tem, né? Então, veja bem, uma pessoa tem vida em abundância se ele anda uma pessoa maltrapida, quer dizer, não tem uma boa roupa, até mesmo para ir para a igreja, louvar a Deus. A palavra diz que as pessoas vêm como está, mas é claro que a pessoa depois vai ter que se ajeitar. Então, veja bem, a pessoa não pode ter uma vida em abundância se tem um filho que não pode colocar numa escola, que não tem condições. Quer dizer, que vida em abundância é essa? Então, a vida em abundância é completa de tudo. De paz, de saúde, de felicidade, de uma mesa farta, né? Então, veja bem, e por falar em mesa farta, eu quero até trazer para vocês os Salmos, o Salmo 23, que todo mundo conhece, muitos não conhecem, mas tem lá na parede o Salmo de pendurado, né? O que, na verdade,
ali é uma afirmação. Já diz aqui o Salmo 23. A felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Quer dizer, a felicidade, quer dizer, ser feliz, viver feliz, bem-aventurado, é ter o Senhor como nosso pastor. Então diz o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deita-me, faz-me ver de pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Não temeria mal algum, por quê? Porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consola. Prepararás uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Longos dias. Quer dizer, por isso que vim para que tenha vida e vida em abundância, né? Longos dias de vida, com saúde, com paz. Amém? Então diz assim, o Salmo 34, 7. Ele diz assim, o Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra do mal, né? Os livra de todo mal. Livra até dos falsos profetas, livra dos macumbeiros, tudo quanto é mal. Ele dá o livramento por quê? Porque o anjo do Senhor está acampada ao redor. Como diz os Salmos, o Salmo 91 diz assim, ó: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O que é habitar? Habitar é morar, é a sua habitação. Quer dizer, ele gosta da palavra de Deus, ele ama a palavra de Deus, ele se alimenta da palavra de Deus. Então diz assim, a segurança daquele que se refugia em Deus. O que se refugiar? É se abriga, se esconder, se protege, né? Então, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa na sombra do Onipotente. Ou seja, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus e o meu refúgio, né? A minha fortaleza, nele confiarei. Por quê? Porque ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, como me cobrirá também com as suas penas. E debaixo das suas asas eu estarei seguro, e você também estará seguro. A sua verdade é escudo e broquial. Então, o que é escudo? Escudo é exatamente aquela proteção que os soldados usam, né? Quando vão para a guerra, usavam, né? Então tem aquele bandejão de metal, né? Para a pessoa se proteger. Então, a palavra de Deus, se você está abrigado na sombra do Onipotente, que é a própria palavra, então você tem toda essa proteção. E aí, é aquilo que diz o Efésios capítulo 10, capítulo 6, versículo 10, que diz, olha, no demais, irmão, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Se você está na sombra do Onipotente, você já está fortalecido, está na proteção. Então ele diz, revestive de toda a armadura. O que é a armadura? É o conhecimento da palavra de Deus. A armadura é se santificar, é a santificação. Então a pessoa tem sempre que estar preparado com jejum, com oração, para que as suas orações causem efeito. Porque se você não tiver revestido da armadura de Deus, então sua oração não vai passar do teto.
Você ora, não acontece nada. Então, diz aí, o Salmos 91, versículo 4. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel, não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem a mortandade que assole ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Sabe por quê? Porque diz o Salmos 34, 7, o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme. Mas o que é temer? Andar com medo, tremendo, com medo de Deus? Não. Temer é confiar, é obedecer, é crer e obedecer. Como diz o Provérbios, que o próprio, quer dizer, o nosso amigo aí Josimar leu, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas o que é o temor? O temor é a obediência, é ouvir e dar ouvido. Então, não é ouvir e ser esquecido, é ouvir e obedecer e praticar. Então, é a mesma coisa de habitar no esconderijo do Altíssimo. Então, é a mesma coisa de dizer, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Pois nós sabemos que Jesus diz aqui no livro de João, capítulo 1, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, ele estava desde o princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada que foi feito se fez. Então, e o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, e veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas todos que quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Por que é filhos? Está debaixo da sombra do Onipotente, está na obediência, então está na proteção. E qual é o predador que vai entrar debaixo das asas para arrancar você, tirar você de lá? Que vai se queimar todo. Então, quer dizer, se você está na proteção, então você é filho. Seja é filho. Então, quando é filho, é herdeiro. O filho é herdeiro, o filho também é dono. Então, veja bem, ele herda todo o poder também. Então é assim, não tem que você ficar temendo a nada, como diz o Salmo 91. Não temerá a espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem a mortandade que assole ao meio-dia. Então você tem toda essa confiança quando você dá ouvido à palavra de Deus. E o próprio Jesus, ele nos afirma aqui, nestas palavras que ele diz em João capítulo 10. Ele diz assim, versículo 10, capítulo 10, versículo 1. Na verdade, eu vos digo, aquele que não entrar pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, aí ele diz assim, é ladrão e salteador. Quer dizer, se a pessoa ele entrar pela porta, ele entra pela porta por quê? Ele é filho, ele é dono das ovelhas, ele é participante das ovelhas, então ele entra pela porta por quê? Porque as ovelhas são do seu pai, e assim por diante. Mas aquele que pula a cerca, né, e vai lá e, quer dizer, catar a ovelha, ou tirar o leite da ovelha, ou tirar a lã da ovelha, então esse é ladrão, Mas o que significa entrar pela porta? Entrar pela porta é entrar pela palavra. Por isso que a pregação do programa Expressão da Verdade, no longo tempo, desde 1997, que a gente prega no rádio, é incentivando as pessoas a lerem a Bíblia e ter o Senhor Deus, o Senhor Jesus, como seu próprio pastor. Ele é o próprio pastor que nos ensina. Aquele se coloca como porta. Aí no versículo 2 ele diz, aquele porém que entra pela porta é pastor das ovelhas. Quer dizer, esse é uma pessoa que tem bom caráter, é uma pessoa de bens. Quer dizer, que quer ensinar as pessoas o caminho do bem. E não pular pela cerca,
Ah, vamos fazer aqui a corrente disso, aquilo outro. Não, você leva aqui essa chave. Não, você vai levar aqui essa semente de feijão. Pregavam até que a semente de feijão ia resolver o problema do coronavírus, né? Só que quem pregou isso, o próprio irmão dele morreu de coronavírus. Por que ele não deu o feijão para ele comer, né? Então, não curava, né? Então, veja bem. O Senhor Jesus diz assim, aquele, porém, que não entra pela porta, que não entra pela palavra, pregando a palavra, incentivando as pessoas a lerem a Bíblia. Não incentivar a levar uma chave para casa, não a levar uma medalha, levar um caroço de feijão, um caroço de arroz, não levar um... É a mesma coisa dos macumbeiros. O macumbeiro faz a mesma coisa. Uma medalha, isso, aquilo outro e tal, um patuá. Quer dizer, que diferença faz? Então, mas o Senhor Jesus diz aqui afirmativamente, aquele, porém, que não entra pela porta, que não entra pela palavra, que não ensina a palavra, é ladrão e salteador. Então vai dizer, e aquele que entra pela porta, esse é pastor. Mas ele diz assim, versículo 3 de João 10, e a este o porteiro abre. Quem é que abre? O Espírito Santo. Abre o espaço. E as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome, e as suas ovelhas atrás para fora. Quer dizer, ele conhece as ovelhas, dá um nome a cada ovelha e chama pelo nome. E as ovelhas escutam a sua voz. Versículo 4. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante dela e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Isso porque na antiguidade, então existiam aqueles pastores das ovelhas, né? Literalmente ovelhas. Então veja bem, e aí ajuntava, vinha um rebanho do fulano de tal, do Beltrano, do Cicano, e eles iam tirar água, né? Tirar água para... E aquelas ovelhas se misturavam, né? Mas quando saía, então o pastor ficava chamando as ovelhas, e as ovelhas, ó, acompanhavam, ouvia a sua voz e acompanhava ele. Quer dizer, ele não ia atrás daquele outro pastor. Quer dizer, um exemplo que a Bíblia nos traz, a pessoa voltando ao passado, então a gente vê como antigamente era assim. Então aqueles pastores, cuidadores de ovelhas e tal, as pastoras, que tinha pastora também, e nós sabemos que a mulher de Moisés, quando Moisés fugiu do Egito, né? E aí ele conheceu a namorada dele, uma moça estava cuidando de ovelha, né? E ele foi lá ajudar a tirar água e tal. Bom, vamos voltar para a palavra aqui. Então o Senhor Jesus diz, versículo 4, quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante dela e as ovelhas seguem, porque conhece a sua voz. Só dei um exemplo anterior. Mas de modo nenhum seguirão a estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a sua voz. Jesus disse esta parábola, mas eles não entenderam o que era que ele dizia. Tornou, pois, Jesus dizer-lhes, em verdade, eu vos digo, que eu sou a porta. Aí ele diz, eu sou a porta. O que é a porta? A palavra. No princípio era o verbo. Então, todos devem incentivar as pessoas a lerem a Bíblia, a meditar, a se alimentar. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quer dizer, não, porque fulano de tal está fazendo, eu vou fazer também. Eu conheço ministérios aí que no começo criticava muito, criticava o Edir Macedo, descia a lenha, ladrão, salteador. Depois, ao longo do tempo, acabou enveredando para a mesma coisa, para a mesma roubalheira. Então, quer dizer, ele achou, mas porque, olha, se as pessoas não estivessem sendo abençoadas, então eles não estariam nessa igreja. Então, vamos pregar a teoria da prosperidade. Então começaram, quer dizer, acabou enveredando pelo mesmo caminho. Quer dizer, ficou com inveja do outro, né? Em vez de ficar com a palavra, não. Foi também para essas falcatruas. Então diz aqui o versículo 7.
Tornou, pois, Jesus dizer-lhes, Josimar, presta atenção na palavra. Tornou, pois, Jesus dizer-lhes, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteador, mas as ovelhas não ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará partagem. Então veja bem, se alguém entrar pela palavra, por isso que o programa Expressão da Verdade, muito tem feito, é incentivar as pessoas a ler a palavra de Deus. Não ficar só esperando por aquele versículo isolado que o pastor ou que a pastora tá dando. Quer dizer, aquela coisinha limitada, né? Aquela migalha. Então, quer dizer, quem é filho, assenta na mesa e participa da mesa cheia, farta. Não fica com aquela migalhinha. Então você tem que abrir a palavra de Deus e começar a ler. Lê o livro de Mateus, aí você se torna aluno de Jesus. Quando você começar a ler livro Mateus, aí vem Marcos, Lucas, João e assim por diante. Quando você chegar em João, aí as janelas já se abriram, você já está entendendo tudo. Quando o Senhor Jesus diz assim, ó, se vós estiver em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei o que quiser, será feito. Tudo que pediu o Pai na oração, crendo recebereis. Quer dizer, você já está completamente transformado, né? Então, quer dizer, já não é mais aquela velha criatura. É uma outra, uma nova criatura. E aí, tudo que você pediu ao Pai, na oração, crendo recebereis. Porque o Senhor Jesus promete em João, capítulo 14, versículo 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai amará. E viremos para ele e nele faremos morada. Por que vai fazer morada? Porque você já tomou um banho com aquela palavra, foi lavado com a palavra. Não adianta a pessoa, não, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder? Tem. O sangue de Jesus tem poder. Mas o sangue de Jesus é a própria palavra. Quem comer da minha carne, quem beber do meu sangue, né? Então, quer dizer, esse terá vida em abundância, quer dizer, esse não provará a morte. Então, quer dizer, mas como pode se dar da sua própria carne para a gente comer, diz os discípulos que não entendiam. Então, quer dizer, aí ele estava falando do quê? Da palavra e do sangue, que é a própria palavra. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, o meu sangue verdadeiramente é bebida. E aí quando vem a Santa Ceia, aí vem aquele pãozinho lá, aquele cuscuz, sei lá, que divide lá, aí ali é o corpo de Cristo. Depois aquele suco de uva. Ali é só símbolo. O que é a carne de Deus é a palavra dele. O sangue e a água é a palavra dele. Então, aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue terá vida em si mesmo, né? E não provará a morte. Ele não vai mais morrer espiritualmente, não vai mais cair no pecado, morrer no pecado. E quando ele partir dessa vida, já vai diretamente para o paraíso de Deus. Vai diretamente, não vai esperar ser julgado, não. Não, mas vai vir Deus para julgar, vai vir... Não, você vai sentar na mesa, juntamente com Abraão, direto. Agora, se você for vacilão, quando chegar lá, ele diz assim, olha, vocês nunca foram meus, não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos. Então, veja bem, eu estive fome, não me deste de comer, estava com sede, não me deste de beber, estive nu, não me deste de vestir, estava na prisão, ou enfermo, não fosse me visitar. Mas, Senhor, quando foi que te vimos nestas condições que nunca te servimos, quando não serviste a um daqueles pequenos necessitados que crê em mim, a mim não serviste. Então, será jogado nas trevas exterior. Então, aí vai esperar o julgamento. Vamos ver se salva alguma coisa no julgamento, né? Aí no julgamento, aí vai trazer todo aquele pessoal que morreram antes, né? Aí vem Sodoma, vem Gomorra, e aí o Senhor Jesus disse assim, olha, no juízo final, Sodoma e Gomorra vai se levantar contra essa geração. Por quê?
Porque se Deus tivesse mandado o profeta lá para pregar, para ensinar, certamente muitos teriam se salvado. Mas, quer dizer, Deus não teve de paciência, não mandou nenhum profeta. Mas vocês, dessa geração, teve toda a oportunidade. Quer dizer, teve a faca e o queijo da mão. Era só cortar a fatilha certa. Não quiseram, né? Então, irão esse para a condenação eterna, reservada para o diabo e o Satanás. E até pessoas que usou o nome de Jesus e tal. Por isso ele diz assim, aquele que não entrar pela porta, mas sobe por um outro, por um rodeio, por um atalho, né? É ladrão e salteador. É o que diz João capítulo 10. Capítulo 10, versículo 1. Na verdade, vos digo, aquele que não entrar pela porta do curral das ovelhas, mas só por outro arrodeio, por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, é pastor das ovelhas, é o pastor das ovelhas. Aí ele diz aqui no versículo 10, no versículo 9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará partagem. O ladrão não vem senão a roubar, matar, destruir. Eu vim para que tenham vida e tenha em abundância. Aleluia! Glórias a Deus. Que siga com vocês essas palavras, meditem nela, se alimentem da palavra de Deus. E vocês possam estar ligando para ver se vocês possam estar recebendo a palavra de Deus, o pão sagrado, que a gente dá no sorteio, nos programas Expressão da Verdade. E se você não for sorteado, adquira uma Bíblia Sagrada, vai na livraria, adquira e comece a alimentar desse pão. Jesus diz, aquele que comer de mim e beber do meu sangue terá vida em si mesmo. Quem não comer de mim e não beber do meu sangue, não terá vida em si mesmo. Então, ele é a luz. Então, a luz, ela brilha. Então, incomoda as trevas. Então, se as pessoas não querem vir para a luz, é porque ela ama mais as trevas, quer viver na maldade. Então, esse também vai ser jogado nas trevas exterior. Que Deus abençoe todos vocês. Fica na paz. Estou em França, encerrando. Isso. Tem sorteio não, né? Certo. Eu quero falar para você o seguinte. Se alguém, ele já aceitou Jesus, porque aceitar Jesus é quando você concorda com a pregação, você, na verdade, aquela fé que você tinha anterior, renuncia aquela fé de acreditar em vários deuses, em várias imagens. Aquilo ali, quem ensinou para vocês é ladrão e salteador. Não entrou pela palavra, entrou com arrodeio, quer dizer, pulando a cerca. Então, renuncia tudo que você aprendeu de fé, de ajoelhar em Aparecida, em Santo Antônio, em Pedro, Preto Velho, Pombagira, Cobra Coral, o diabo, o raio que parta. Então, renuncia tudo e fica só com o pastor das ovelhas, Jesus Cristo. E aí você tem desejo de adquirir uma Bíblia? Se você não tem condições, pode estar ligando aí para o programa, para o Tony França, ou ligar diretamente no telefone que ele anuncia o meu, e solicitar que a gente pode estar enviando uma Bíblia para você. Mas se você aceitou Jesus de todo o coração, né? Se você aceitou e você passa agora a se alimentar da palavra, ok? Deus abençoe. Tony França. Certo. 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 Exatamente. Isso. Certo. Sim.
abraço, irmã Carmosa. Que Deus abençoe. E eu quero só falar, se as pessoas quiserem receber uma oração diretamente para a irmã Carmosa, porque a oração feita assim, no atacado, né, a granel, quer dizer, é poucas pessoas que recebem. Agora, a oração mesmo eficaz é aquela que você fala com o próprio pastor, a pastora, ou o obreiro, ou qualquer uma pessoa que tenha fé viva. Então você vai lá, conversa com a pessoa, recebe a oração, e aí você faz uma lavagem espiritual dentro de você, e aí você passa a se alimentar da palavra de Deus, porque o demônio é astucioso, ele vai e ele volta. Se ele voltar, você está com a casa limpa, sem ter a palavra de Deus, sem ter a unção do Espírito Santo, aí as condições vai ser pior do que era antes. Assim disse o Senhor Jesus, não é palavra minha, é de Deus. Ok? Então ligue no telefone da irmã Carmosa e peça uma oração especialmente para vocês. E ela vai orientar vocês o que deve fazer para frente. Ok? Deus abençoe. Muito bem, vamos lá, vamos para os Salmo 140, que é exatamente para sepultar o capeta com os seus demônios. Salmo 140 não é palavra minha, é palavra que está nos Salmos. Que o próprio Davi, quando estava cercado de tanta perseguição, ele fez esse salmo. Livra-me, ó Senhor, do homem mau, guarda-me do homem violento, os quais pensam mal no coração e continuamente eles se ajuntam para a guerra. Aguçaram-se as línguas como da serpente e o veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. Guarda-me, ó Senhor, das mãos do ímpio, guarda-me do homem violentos, os quais se propuseram desviar os meus passos. Os soberbos armaram-me laços e cordas, estenderam a rede à beira do caminho e armaram-me laços corrediços. Eu disse ao Senhor, Tu és o meu Deus. Ouve a voz das minhas súplicas, ó Senhor, fortaleza da minha salvação. Tu cobriste a minha cabeça no dia da batalha. Não cumpra, Senhor, ao ímpio o seu desejo. Não deixe ir por diante os seus maus propósitos, para que não se exaltem. Quanto aos que cercando-me, levanta a cabeça, cubra a maldade dos seus lábios, caiam sobre eles brasas vivas, seja lançado no fogo e em covas profundas, para que não torne a levantar. Pois não terá firmeza na terra o homem de mau língua, e o mal perseguirá o homem violento, até que seja desterrado. Eu sei que o Senhor sustentará a causa do oprimido, o direito do necessitado. Assim os justos louvarão o teu nome, e os retos habitarão a tua presença, dando glórias a Deus. Aleluia. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha, meu Pai, o teu reino, manifesta o teu reino aqui na terra. Seja feito aqui na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, que é a tua palavra. Perdoa nossas ofensas, Pai, assim como nós perdoamos aquele que já nos ofendeu, mas que também já procurou ser perdoado, já pediu perdão. E não nos deixe cair na tentação, mas livra-nos do mal, porque sabemos que teu é o reino, é o poder, honra e glória para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe todos vocês, fica na paz e até sábado, se assim Deus permitir. Um abraço em França, Josimar Pereira, um abraço e a todos vocês, que Deus abençoe. Fica na paz. Sim. Fica na paz. Obrigado, Luiz. Um abraço, meu querido. Até sábado, se Deus Ok. quiser, com mais Deus um abençoe. programa Um Expressão abraço. da Verdade. Amanhã a gente